Adriano, a gente está acompanhando aí com um pouco de atenção as questões em território estadunidense e duas questões internacionais têm sempre ocupado a nossa grade de notícias e a nossa grade de pautas para nossas lives. A questão dos Estados Unidos no que diz respeito ao Brasil, e aí é uma questão óbvia, Eduardo Bolsonaro, essa interseção trumpismo-bolsonarismo. E também como questão internacional, a causa palestina, que ao que tudo indica, chegou na última etapa, Netanyahu vai de fato, exterminar os palestinos. Começa a ocupação, começa a implantação de novos redutos para os colonos, novos locais residenciais, novos parques residenciais, e tudo isso reflete no Brasil, porque nós temos uma extrema-direita que ergue a bandeira dos Estados Unidos ao mesmo tempo que ergue a bandeira de Israel. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa loucura que a gente vive da junção do trumpismo com o bolsonarismo e com a causa palestina, meu caro Adriano Diogo. Imagina você que um dos maiores intelectuais de Israel, Ilan Pappé, esteve na USP, dando entrevistas e tal, e ele atribui a essa visão dos setores evangélicos essa aliança com essa linha teológica política do sionismo como uma das maiores responsáveis, porque esse movimento evangélico ocorre no mundo inteiro para dizer que Israel é a terra prometida do nascimento ou do ressurgimento do Messias. Então, eu aqui em São Paulo, abriu o Festival de Cinema Árabe, o cinema árabe, e a abertura do Festival de Cinema Árabe foi um filme palestino que eu fui assistir, maravilhoso, aqui no Cine Sesc ou no CCBB, um filme palestino de nome Tudo que resta de você. Eu recomendo é uma semana de Festival de Cultura Árabe Palestina. Esse filme mostra desde a Nakba, da chegada, no fim da guerra, em 1948, como foi o processo de ocupação da Palestina. Uma das coisas mais incríveis, mais terríveis da apropriação daquelas terras, da eliminação de todas aquelas pessoas, da expulsão e do que virou hoje. Né? E agora nós vamos viver essa segunda fase, transmitida ao vivo e a cores pela televisão, por todos esses meios de comunicação, todo aquele povo sendo afastado de suas casas, de suas escolas, de suas famílias, por uma ocupação militar de Netanyahu, aprovada aqui no Brasil por todo esse setor evangélico que concorda, ao concordar com o governo de Israel, está concordando com o genocídio do povo palestino. Né? Então, você imagina um povo como o nosso, das nossas comunidades do interior do Brasil, que se enfiou pelo caminho cristão. Em algumas denominações, hoje, tem como Israel como modelo. E o povo palestino como o antagonismo mais de curto prazo, mais ao alcance da mão. Quem diria que a humanidade, e esse Malafaia aí que nós nos referimos, esse apoplético, é um cara que vive fazendo propaganda dessa loucura toda. Tanto é que você vai na Avenida Paulista, vê aquelas manifestações, aquela quantidade de bandeira de Israel, de quantidade de bandeira americana, né? De uma forma completamente sem controle, fora de qualquer controle. Madeirado, o nome do festival, eu vou mandar para o professor aqui no privado. É Mostra de Cinema Árabe. Mostra Mundial Cinema Árabe. Vou mandar para o professor Viaro. Boa. Cine Sesc e no Banco do Brasil, CCBB. Mandei já. O professor pode pôr o card.
É uma Já programação, depois estou. você der uma internet, procura aí, CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, e Cine Sesc, tem toda a programação do Festival de Cultura Palestina, Cinema Árabe, que tem filmes palestinos fantásticos. Então, o que eu quero falar é, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós vamos superar? Vamos. E qual é o marco civilizatório desse processo todo nesse calendário? A vitória do Lula. A vitória do Lula. A vitória do Lula, por incrível que pareça, nas eleições, como candidato a presidente da República, é um importante marco no processo civilizatório, no concerto das nações. Interrompe, equilibra o país mais importante da América do Sul, da América Latina. Isso pode representar um passo importantíssimo, importantíssimo na pacificação. Essa questão da Palestina, olha aí, esse é o card. Assistam, quem estiver aqui em São Paulo, deve vir 20ª Mostra do Mundo Árabe de Cinema. E o filme que eu me referi, que é sobre a questão palestina, é Tudo o que Resta de Você. Impressionante, impressionante. Nunca Muito vi. bem. Produzida Muito bem. por 4 países. Então, essa é a nossa... aqui a Geisa Sampaio não concordo com esse genocídio. Muito bem, Geisa. A situação é grave, a situação é grave. A situação é grave. Adriano, a situação ela é muito grave, mas a gente tem algumas questões que me incomodam pela morosidade com que elas são resolvidas ou são encaminhadas. Não estou falando da justiça em relação ao núcleo 1, porque está andando desde que o Gonê aceitou as denúncias, ali a coisa começou a andar de fato. Eu me refiro à questão do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fazendo coisas absurdas, e sequer nós temos a votação para cassação do mandato dele, sequer a gente tem a exoneração dele da Polícia Federal publicada em Diário Oficial, sequer a gente tem algum tipo de indiciamento ou de solicitação de inclusão do nome dele como em lista de foragidos, e alguém que é um deputado federal com alto salário, que a licença acabou, mas ele continua como deputado federal. Então isso parece que demora muito, eu não sei se tu quer comentar se isso tem a ver com... Tá na pauta, mas primeiro resolve uma parte, depois vão para isso. Por que não fazem alguma coisa em relação a esse cidadão? Ou vão ficar dizendo que ele não fede nem cheira, não incomoda nada, deixa ele lá? O que eu não concordo, eu acho que ele tem sim uma certa articulação, interlocução dentro da Casa Branca. Eu queria te ouvir sobre esse quadro. Já não, porque Lindbergh Farias já pediu algumas vezes, o Boulos também já representou algumas vezes, e outros tantos que representaram pedindo a cassação de Eduardo Bolsonaro. Eu queria te ouvir. E o Lula também se manifestou, né? O Lula também. Quantos programas nós fizemos aqui para falar desse assunto? Se o filho do Bolsonaro havia perdido o vínculo, se o governo brasileiro, se o Estado brasileiro estava pagando seu salário, seus assessores, se ele estava tendo direito. O gabinete dele está intacto. Ele pôs aquele suplente dele lá, o missionário Josias, né? O carinha que era da Universal, que era assessor dele e era ao mesmo tempo primeiro suplente, ficou com toda a assessoria, com as emendas parlamentares, e conspira dia e noite. Conspira dia e noite. Que é pior do que a Carla Zambelli, presa em Roma. Um delinquente. Não inicia o processo de cassação. Isso que é pior que isso. Não tem vergonha maior para... E esses Geyer da vida, toda essa extrema-direita, Zucco, o Van Hatten, que não permitiu que o presidente da Câmara assentasse, usasse sua própria poltrona, seu próprio lugar de presidente. E depois um outro deputado
para ir ficando e ficar expondo um cartaz que alegou que era autista, que não estava entendendo, não estava entendendo nada que estava acontecendo. O outro Zé Trovão, com a perna no meio do caminho, não permitia que o presidente da Câmara acessasse a escada de acesso ao plenário. Aquela senhora do Rio Grande do Sul, que usa aquela tiara nazi. Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. Júlia Zanata. Com sua bebezinha no colo. Quer dizer, tudo que era possível acontecer de loucura, o outro lá, o Magno Malta, acorrentado na mesa do Senado. Isso aí desmoraliza as instituições, isso enfraquece a democracia. Não é à toa que o rapaz que escreveu Como as Democracias Morrem veio querer visitar o Lula. Eu quero visitar o Lula. Né? Porque a minha preocupação, Piara, eu sempre tenho uma tese. A humanidade, aos trancos e barrancos, ela caminha para a melhoria, para o processo civilizatório, para a evolução. Você viu, teve que vir o ex-presidente, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, para dizer: vamos reagir, vamos derrotar o Trump. Quando você imaginou que na história do Brasil o filho do presidente da República iria para os Estados Unidos conspirar contra seu próprio país, impondo um tarifaço? E ao consultar esse povo, diz: a culpa é do Lula. A culpa é do Lula.